A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação, boa noite, seja bem-vindo ao programa Além da Notícia. Hoje eu estou muito contente, porque nós vamos aqui conversar sobre um tema do maior interesse da nossa sociedade, as questões de saúde e um projeto de iniciativa popular que se chama Saúde Mais 10, que uma vez aceito, pode mudar completamente hoje a imagem da saúde no Brasil, as condições e, sobretudo, pode mudar a sua vida. O que é o Saúde Mais 10? Vou ler literalmente. É um projeto de iniciativa popular que visa garantir à saúde, até 2018, já está atrasado, 257 bilhões de reais a mais do que o proposto pelo governo. Segundo especialistas nesta área, 10% da receita corrente bruta da União não iria quebrar as contas públicas, se 10% fossem aplicadas na saúde. Para conversar sobre este assunto, nós estamos aqui com um convidado também especial em nosso programa, Dr. Geniberto Paiva Campos, que é médico cardiologista, ex-professor da UNB e membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Bem-vindo, caro amigo. Boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é preciso esclarecer bem essas questões da saúde, que estão questões adjacentes que são fundamentais, como financiamento, organização de serviço, gestão. Então, eu acho que a saúde hoje é definitivamente um ponto, tá certo, extremamente prioritário no elenco de políticas públicas, né, brasileiras, junto com educação, segurança, meio ambiente, etc. Mas a saúde da população interessa muito. E temos 25 anos de SUS, né? Quer dizer, o SUS precisa realmente mostrar uma eficiência administrativa, né? E que eu acho que a gente está caminhando para isso, sem dúvida. E o recurso financeiro é fundamental. Você não pode implementar políticas públicas sem que você tenha os recursos financeiros, tecnológicos, humanos necessários. Doutor Geniberto, vamos começar assim. Cada pessoa que agora nos acompanha, eu vou pedir a máxima atenção no programa de hoje, porque nós estamos em ano eleitoral. A proposta é de uma das mais belas, límpidas e uma daquelas que já apresenta um horizonte daqueles que a gente se enche de esperança. E viável. Então, eu quero pedir ao senhor que já comece nos explicando qual é a proposta desse projeto de iniciativa popular Saúde Mais 10 no seu bojo. O projeto de iniciativa popular, ele é acolhido na Constituição, ele tem validade, eu acho que ele tem uma expressão muito grande, porque a nossa democracia representativa, né, ela precisa, às vezes, receber esses sinais da comunidade para dizer, olha, nós queremos isso, como foi, por exemplo, o projeto do Ficha Limpa, aquele outro mais anterior ainda do Ficha Limpa, que punia as pessoas que usavam recursos públicos, tá certo, nas suas eleições. E isso eu acho que tem uma vantagem de, digamos assim, moralizar a prática eleitoral e política brasileira, não tem qualquer dúvida. E essas expressões assim como é que chama, de projeto de iniciativa popular, como foi esse da saúde, ela teve uma expressão popular ainda maior do que a Ficha Limpa, né? Que ela teve um número expressivo de assinaturas e esse agora conseguiu 2.100.000 assinaturas e não me resta nenhuma dúvida que isso foi uma força articuladora da Igreja, uma força agregadora da Igreja Católica que fez isso. Eu acho que a Igreja, é preciso que a gente faça essa justiça, né? Ela tem assim, momentos assim, excepcionalmente fortes, né? De manifestações assim nas políticas públicas, né? Como teve, por exemplo, na resistência democrática, né? Durante o período autoritário, né? A chamada ditadura militar, né? Eu acho que a Igreja, através de figuras como Dom Paulo Evaristo Arnes, ela teve um papel fundamental, tá certo, na redemocratização do país, denunciando, dialogando e participando. E o processo civilizatório, o processo democrático deve muito à Igreja. Então eu reputo essa iniciativa popular em relação à saúde como extremamente importante no sentido de sinalizar, olha, a saúde é prioritária, precisa ser tratada com carinho, precisa ser tratada com cuidado. É inclusive importante dizer que já teve a adesão de dezenas de outras grandes instituições do país. Exatamente, tem uma articulação com a OAB e outras instituições fortes do país que, coincidentemente, do ponto de vista histórico, já participaram lá atrás, na década de 70,
quando recrudesceu ainda aqueles movimentos, em governos mais autoritários ainda, eu acho que aí a igreja dá essa demonstração dessa capacidade de se articular com outras instituições. Em relação a esse movimento, eu acho que a gente tem que fazer justiça ao doutor André Luiz. Ele é um médico do Triângulo Mineiro e ele tem uma dedicação a esse movimento. Ele foi dirigente da Pastoral da Saúde, né, da Igreja Católica, e o André, ele tem realmente essa coisa para dizer o seguinte: olha, precisamos conseguir mais recursos para a saúde. E com o apoio do Padre Ari, lá da CNBB, que ele tem realmente essa função de discutir políticas públicas, eu acho que a gente deu uma demonstração. Quando conseguiu 2.100.000 assinaturas, mais do que o suficiente para a ficha limpa. Mais do que a ficha limpa, deu uma demonstração clara de que o povo está mobilizado. O povo precisa de mais recursos para a saúde e o recado ao Congresso foi dado. Então, e o que emperrou esse projeto do Saúde? Antes de entrar no projeto, o que emperrou esse projeto que, com tantas assinaturas, ainda não foi acolhido? Eu acho que o Congresso tem que melhorar a sua audiência para a sociedade. Não é só o movimento de junho, né? Esse Congresso, tá certo? Ele tem que ter uma sensibilidade maior para aquilo que o povo está querendo discutir. E essa acolhida que o Congresso faz, através das audiências públicas e de manifestações, etc., ainda não é suficiente, entendeu? Para que mostrar o seguinte: o país está mudando e mudando muito, e mudando com alguma pressa. E a saúde realmente não pode esperar mais. Agora, eu acho que o projeto chegou lá no Congresso, as pessoas lá, os deputados e senadores, tiveram uma acolhida inicial boa, mas ele precisa caminhar. Porque existem projetos, tá certo, que lá dentro que caminham há cerca de 5 anos, 10 anos. E a gente está mexendo numa coisa muito sensível, que é no bolso do governo. Diz que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? No sentido da metáfora em relação a dinheiro. E realmente essa briga pelo orçamento, que o orçamento não é inelástico, ele tem um limite, claro. Então essas forças que estão brigando, mais verba para a educação, e aí se louve a preocupação do senador Cristóvão Buarque, que ele é um baluarte também em relação à coisa da educação. A educação quer mais recursos, a segurança quer mais recursos, a saúde quer mais recursos, todos eles precisam. Então, o Estado brasileiro, ele precisa estar preparado para dar essas respostas. E a passagem natural no processo democrático e representativo que nós vivemos é exatamente o Congresso. Então, o Congresso tem que abrir mais, tá certo? Tem que acolher mais essas manifestações e fazer um filtro e fazer essa coisa com grande capacidade de resposta. Bem, se a parte sensível do bolso do ser humano é o bolso do governo também não sendo diferente, o que está dificultando é que é pedido o quê? 10% de toda a receita bruta do governo no investimento para a saúde. Olha, alguns técnicos, Ronaldo, dizem que isso não é possível. Tecnicamente não é possível. Mas o que está se discutindo é o seguinte, é que os 10% eles são, na realidade, um marco. E é um marco extremamente justo, né? Porque realmente precisa de mais recursos. Se a gente comparar os nossos investimentos em saúde, né, com alguns países, inclusive latino-americanos, a gente está perdendo um pouco. E a saúde, a gente precisa entender que o conceito de saúde ele mudou. E hoje você incorpora a saúde, por exemplo, você imaginava a saúde como uma coisa assim: eu nasci numa determinada família, eu tenho uma determinada herança genética, eu sou de um gênero masculino ou feminino, eu posso adoecer em função disso e eu posso adoecer também em função da minha idade. Isso é fundamental. Esse é o conceito clássico de saúde. Mas dependendo da família que você nasceu, das condições socioculturais dessa família, das condições econômicas dessa família, a qualidade da água, do ar que a gente respira, tudo isso foi sendo incorporado ao conceito de saúde, que a gente chama de determinantes sociais da saúde. São fundamentais. O nível de escolaridade é fundamental para a saúde. Então, toda a abrangência desses conceitos, tá certo, explode numa coisa que é exatamente a tecnologia. Quer dizer, nós temos hoje condições de diagnosticar e tratar doenças que antes a gente sequer conhecia. E essa coisa tem avançado muito. O próprio processo de envelhecimento coloca uma coisa extremamente séria
para os idosos, eu faço parte desse grupo, mas eu não estou fazendo aqui uma coisa de interesse pessoal, longe disso, a gente quer envelhecer, mas tem algumas coisas que são características do envelhecimento, tá certo? A fragilidade, as quedas e a coisa mais, talvez, terrível, que é exatamente o processo de demência, e que o pessoal conhece todo por Alzheimer. E a gente precisa estudar melhor isso e estamos avançando, mas ainda é pouco, porque a gente teria que proteger as pessoas dessa fatalidade, que é exatamente a demência e o que essa doença provoca para as famílias e tudo. Então você veja o seguinte, que a pauta da saúde ela se amplia. Eu preciso ter vacina, eu preciso ter condições de aplicar a vacina, eu preciso melhorar a qualidade da água, o destino de lixo, o destino de dejetos, tudo isso hoje está incorporado ao campo da saúde. E aí eu preciso de informação, eu preciso de prevenção, e aí eu preciso de conscientização. Tudo isso está englobado no conceito de saúde. A gente chegou num ponto, Ronaldo, que a gente está discutindo hoje uma coisa chamada, além da prevenção primária, que é evitar que as pessoas adoeçam, você tem a prevenção secundária, que é para evitar que aquela doença detectada progrida. Vou dar um exemplo. O indivíduo é diabético. Se você não intervém, se o sistema de saúde não intervém, inexoravelmente ele vai caminhar para complicações sérias. Mas hoje já se fala, por conta dessa epidemia de obesidade, essa epidemia também de falta de atividade física, do sedentarismo, né? Já se fala hoje em prevenção primordial, quer dizer, a saúde tem que ir nas escolas para orientar, alertar as crianças, tá certo? Que elas precisam fazer exercício, ela tem que ter uma alimentação saudável para exatamente evitar se tornarem obesas, tá certo? Sedentárias e assim por diante. Então, o campo da saúde ele se amplia e a saúde precisa, consequentemente, de mais recursos. Bom, o debate está no Congresso Nacional. Em que estágio encontra-se a proposta do Saúde Mais 10 hoje em nosso país? Ela caminhou nas comissões e ela vai precisar, com alguma urgência, por conta do período eleitoral, de ter uma definição. Eu não sei se a gente pode ter a grande expectativa ainda para esse ano, mas ela está caminhando, está se fazendo pressão. Houve uma reunião mês passado sobre isso, a qual o doutor André Luiz compareceu. Eu acho que dá para a gente ter uma expectativa boa. Todavia, embora a gente tenha ano de eleições e saiba, inclusive, que neste ano de eleições as coisas caminham mais devagar que o normal, e no segundo semestre não se tem a grande expectativa, todavia, devido ao apelo popular e ao momento que a gente vive, podemos ter ainda essa expectativa. Eu só gostaria de saber o seguinte do senhor. É também por causa hoje do caos na saúde que a gente vê a nossa população cada vez mais sendo empurrada aos planos de saúde, aos convênios de saúde, que justamente oneram mais ainda o bolso do brasileiro, né? Eu acho que tem a chamada saúde privada ou saúde conveniada, que eu acho que é o termo mais justo. A gente não tem condições de pagar, mesmo uma pessoa que esteja no topo da pirâmide social e econômica, ela não tem condições de pagar os procedimentos diagnósticos e terapêuticos da saúde. Você tem procedimentos hoje de R$200 mil, R$300 mil, quer dizer, quem pode enfrentar uma coisa desse tipo? Só o Estado interferindo. Então, eu acho que o caos da saúde é uma coisa que, se você perguntar a diversas pessoas de diversas categorias sociais, culturais, etc., eles todos vão responder como é que está a saúde. A saúde está um caos. Então, você tem que ver de qual saúde nós estamos falando e em que sentido esse caos está instalado. E essa coisa de ter essa visão pessimista, entendeu? Pouco esperançosa, que, aliás, não é muito cristã, né? A gente tem que entender que tem que ter uma esperança de mudança, né? Então, esse caos que é falado, tá certo? Ele existe em alguns setores, mas ele existe principalmente para aqueles desamparados, sem condições financeiras, de baixo extrato social. Nas regiões mais longínquas. Nas regiões, também. Exatamente. Isso a gente tem vários estudos mostrando isso. E o Estado tem que olhar para esses desvalidos, para essas pessoas. E às vezes o Estado quer funcionar, ele quer agir, mas ele tem uma dificuldade muito grande, porque você tem uma série de leis que são, na prática, impeditivas do funcionamento do Estado. Eu tenho muita preocupação que a saúde tenha mais recursos, mas eu também tenho uma preocupação que o Estado brasileiro
do jeito que ele está programado, ele possa efetivamente gastar, porque você tem uma série de barreiras que praticamente impede. Quando você escapa de várias delas, você vai fazer uma licitação, você vai fazer concurso para você ter recursos humanos, e quando você consegue passar isso, quer dizer, de repente aparece a lei de responsabilidade fiscal, que foi uma coisa que deixaram aí, tá certo? Como o ovo da serpente para dizer, olha, o Estado é sempre suspeito, não pode gastar. Eu trabalhei no Sara Kubitschek, uma coisa que eu aprendi lá, que eu perguntei uma vez sobre orçamento. Aí me falaram, não, a gente usa aqui uma coisa chamada fé pública. Quer dizer, eu tenho aqui no Sara uma capacidade instalada, eu tenho um determinado número de recursos humanos, de leitos, etc., e eu sei que eu posso fazer determinados procedimentos. Não se paga necessariamente por procedimento, mas é um orçamento, que na linguagem inglesa seria budget, né? Que é exatamente aquilo, e que eu vou gastar. Se naquele ano eu não gastar tudo, eu desconto aquilo para o ano que vem. Mas eu parto de um princípio de fé pública, que a gente não tem. A gente cria leis, tá certo? Para moralizar e que, na realidade, essas leis engessam a possibilidade de funcionar. Isso é muito importante. Embora tenham sido criadas para combater a má gestão, os desvios, elas também então provocam esse engessamento? Provocam engessamento, e isso é grave. Isso é grave. Então, vai dizer, o doutor está maluco porque ele é a favor da irresponsabilidade fiscal? Não. Eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal ela tem que ser reavaliada, examinada, porque ela pode ser um equívoco e ela está impedindo o Estado, tá certo, de exercer as suas funções normais esperadas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência do nosso programa Além da Notícia, falando mais ainda como pode funcionar bem este projeto de iniciativa popular e trazer um grande benefício para o país na questão da saúde. Já, depois do intervalo.